Agora então nós vamos estudar a unidade de volume, né? Então temos aqui um exemplo de um cubo com 1 metro de aresta, né? Então, para achar qual é a capacidade desse cubo, então é aresta vezes aresta vezes aresta, lado vezes lado vezes lado, que seria 1 metro cúbico, né? Usa muito metro cúbico principalmente para água, medição de água, né? Consumo, por exemplo, capacidade de uma caixa d'água, 1 metro cúbico, uma caixa de 1 por 1 por 1, né? Então vamos ver agora a conversão de unidades envolvendo volume. Então aqui nós aumentamos, agora são 3 divisões por unidade, que é cúbico, né? 3, 3, 3, isso vai gerar mais algarismos ainda nos nossos resultados. Então, exemplo aqui, temos a letra X, né, para mim converter 16 metros cúbicos em milímetros cúbicos. Mesma regra, né, do anterior. A única coisa que muda é que nós temos mais casas para preencher, né? Então o 6 aqui vai vir na última casa aqui, o 1 vem aqui, e eu preciso chegar em milímetro. Também aqui eu tenho que preencher todas as casas quando eu vou para a minha direita, né? Então aqui quanto nós teremos? 16 metros cúbicos em quantos milímetros? Então temos 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Separando aqui. Unidade, milhar, milhão, bilhão. 16 bilhões de milímetros cúbicos nós temos em 16 metros cúbicos, né? Então, exemplo da nossa letra Y. 56,32 decímetros cúbicos em hectômetros cúbicos. Então, mesma regra, último número antes da vírgula na casa aqui então do nosso decímetro. 32 eu vou colocar aqui normalmente, né? Agora só vou ver se eu vou precisar preencher com zeros para cá ou para cá. É hectômetro, então para a esquerda, né? Veja, cheguei em hectômetro, cheguei 0, vírgula. Lembrando que o sistema legal de medidas, essas unidades aqui pertencem ao sistema métrico decimal, que tem o metro como unidade central. Só para a gente, como está escrito no polígrafo, sistema métrico decimal também, né? Então, o metro é a nossa unidade central do sistema métrico decimal. Então, exemplo da letra Z, 30 km em metros cúbicos, 30 km cúbicos em metros cúbicos. Então, nosso zero é o último número embaixo do quilômetro. O 3 vem aqui. Preciso preencher com zeros até chegar em metros. Então, isso aqui vai me... Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 zeros. Dividindo de 3 em 3, nós vamos ter unidades, milhar, milhão, bilhão. 30 bilhões de metros cúbicos nós temos em 30 quilômetros cúbicos. 4,65 metros cúbicos em centímetros cúbicos, exemplo Z1, né? Então aqui, o último número antes da vírgula, 4, vai embaixo do metro, aqui sempre na última casa. O 6, o 5 na sequência, e eu preciso chegar em centímetros cúbicos. Então, 0, 0 até preencher minha casa de centímetros ali. Então, eu vou ter 4.650.000 centímetros cúbicos, né? Nosso exemplo da letra Z2, temos 8,6 metros cúbicos. Então, 8, último antes da vírgula, vem aqui. O 6, e eu preciso chegar em quilômetros, então eu vou ter que voltar aqui. Cheguei em quilômetros, cheguei, vírgula. 5.000 metros cúbicos em decâmetros cúbicos. Então, último número aqui embaixo do metro.
desculpe. Vou colocar certinho aqui então. Último número, esse 0 aqui. Eu queria chegar em decâmetro. Cheguei, vírgula. Então, quer dizer que 5.000 metros cúbicos equivalem a 5 decâmetros cúbicos. Este 5,000 é igual a 5,00, que é igual a 5,0, que é igual a 5. Né? Se fosse um ponto, aí já mudaria. Se fosse ponto 00, seriam 5.000 unidades. Aqui são só 5. Né? Então esse é o nosso exemplo da letra Z3. Então os exercícios de fixação são do 61 ao 75. Vamos ver agora então unidades de capacidade. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então aqui é importante nós estabelecermos uma relação que é bastante usada em, por exemplo, em concursos públicos, que é 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá? Essa é uma relação importante que a gente tem que gravar. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então vamos ao nosso exemplo Z4. Uma caixa d'água com volume total de 10 metros cúbicos tem capacidade para quantos litros? Então temos aqui 10 metros cúbicos. Tem capacidade de quantos litros? Ora, eu preciso encontrar o quê? Decímetros cúbicos. Quando eu encontrar em decímetros cúbicos, eu encontrei em litros. Então, basta eu converter 10 metros cúbicos para decímetros cúbicos. Então aqui eu fiz o desenho parcial da nossa tabela de conversão. Então, o 0 vem aqui, 1 vem aqui, né, o último número. Preciso chegar em decímetros. Cheguei. Então quer dizer que 10 metros cúbicos equivalem a 10.000 decímetros cúbicos. 10.000 decímetros cúbicos são iguais a 10.000 litros. É direta a conversão. Tá? A unidade que você obtiver aqui em decímetro cúbico é a mesma de litro. Se eu tivesse obtido 12,5 decímetros cúbicos, isso aqui é igual a 12,5 litros. Então essa é uma conversão bem importante para a gente ter em mente na hora de resolver problemas envolvendo capacidade. É muito comum isso aqui em concursos públicos, né? Agora um exemplo, o Z5. Uma piscina com 5 metros de largura, 20 metros de comprimento e 2 metros de profundidade. Tem capacidade para quantos litros? Né? Então vamos tentar fazer um esboço aqui, né, da nossa piscina. Esboço manual. Então fala que essa piscina tem 5 metros de largura, ela tem 20 metros de comprimento e tem 2 metros de profundidade. Então, em geometria, a gente aprende, né, a calcular a capacidade e volume. Então, nesse caso aqui, seria 2 vezes 20 vezes 5. Então, 2 vezes 20, 40, vezes 5, 200. Se isso aqui, como diz o exercício, exemplo, né, é metro, então temos 200 metros cúbicos. Agora o que eu preciso converter então para me chegar até onde eu estou buscando, que é litro, converter em decímetro. Então vamos lá, último número embaixo de metros. Meus 200 estão aqui. Preciso chegar em decímetro. Ou seja, 200 metros cúbicos é igual a 200.000 decímetros cúbicos, que são iguais a 200.000 litros. Bem simples esse processo aqui. Exemplo Z6. Uma torneira com vazão de 2 litros por segundo levará quanto tempo para encher um tanque cuja capacidade é 12 metros cúbicos? Né? Então, uma das soluções é transformar esses 2 litros por segundo em minuto. Né? Se é 2 litros por segundo, quanto será a vazão em 1 minuto? Para dar um número maior, para facilitar a nossa divisão depois.
Então, se eu tenho 2 litros por segundo, em 1 minuto, que tem 60 segundos, 60 vezes 2 litros, nós teremos 120 litros por minuto. Isso não quer dizer que eu não poderia usar esses 2 litros aqui posso usar tranquilamente, se eu quiser. E eu tenho 12 metros cúbicos. Então eu preciso converter esses 12 metros cúbicos também para litros, para ficarmos com a mesma unidade. Então o 2 aqui, 1 aqui. Então 12 metros cúbicos são igual a 12.000 litros. Então eu posso resolver isso aqui agora bem fácil. Um exemplo aqui então, nós temos o tempo, né? E temos a vazão. Quando essa torneira tiver atingido a vazão de 12.000 litros, terá enchido o nosso tanque, né? Então, em 1 minuto, essa torneira vai encher, ou vai ter uma vazão de 120 litros. Em quanto tempo nossa torneira vai ter uma vazão de 12.000 litros? Se eu não tivesse feito a conversão, seu tempo seria em segundos. Agora, como eu converti para minutos, a nossa resposta vai ser em minutos também. Então, a regra de 3 aqui, vamos ter 120 vezes x, né, para quem já viu a aula de regra de 3, ou x vezes 120, é igual 1 vezes 12.000. 120x é igual a 12.000. X é igual a 12.000 dividido por 120. Então, 1 zero em cima, 1 zero aqui. 1.200 dividido por 12. Então, x é igual a 100. 100 o quê? Converti para minutos. Então, seria 100 minutos. Eu vi que se eu multiplicasse por 2 ia dar 120, uma unidade maior, parecida com 12.000, que ia ser fácil a minha divisão aqui, né? Se eu tivesse deixado esse exemplo em litros por segundo, então mudaria, né? Então quer dizer que no tempo de 1 segundo eu teria a vazão de 2 litros. Quanto tempo eu demoraria para ter 12.000 litros? Então a gente vai ver aqui que muda a minha unidade. Então vamos lá. Mas no final vai dar o mesmo tempo. Então temos 2 vezes x igual a 12.000, que é 1 vezes 12.000. Fiz direto aqui, né? X é igual a 12.000 dividido por 2. X é igual a 6.000. 6.000 o quê? 6.000 segundos, né? Que estou tratando, ó, cada segundo 2 litros. Para mim converter isso aqui para minutos, eu tenho que dividir por 60 ou 100 minutos. Poderia muito bem essa resposta vir, né, convertida em 1 hora e 40 minutos. Essa podia ser a resposta, por exemplo, de um concurso, porque 100 minutos é igual a 1 hora e 40 minutos, né? Então, para a gente ver que existem 2 maneiras, ou até mais, de resolver um problema como esse aqui. A questão é converter sempre decímetro para litro. Então, esse é o nosso exemplo da letra Z6. Terminamos aqui, então, a nossa aula de Sistema Legal de Medidas. E até a próxima aula.